Que bom. Parabéns, Tá Cíntia. parecendo o rostinho dela linda ali, maravilhosa. Como é que um Oscar, né, olhando por dentro dessa estrutura, como é que um Oscar impacta essa indústria, se a gente pode usar essa palavra, não sei se fica... Sim, a né? indústria audiovisual. Impacta de uma maneira enorme, assim, né? Porque acho que o brasileiro tem, assim, um certo pé atrás, né, com o cinema nacional. É difícil a gente ver um filme nacional que enche sala, por exemplo, né? Óbvio que tem alguns, eu ainda estou aqui, mas alguns de comédia também, mas são filmes que são pontuais. Não existe, assim, uma grande procura, tanto quanto nos outros países. A gente não consome tanto o que a gente mesmo produz quanto outros países na Europa ou mesmo, né, nos Estados Unidos. Então, quando acho que uma instituição estadunidense, tipo, lhe dá pra gente esse título, acho que a gente sente orgulho, né? Eu assisti uma entrevista da própria Fernanda Torres dizendo que a gente tem orgulho do que a gente produz, do que a gente sabe que é bom, mas a gente sente pena dos outros porque eles não sabem do nosso potencial. Então, assim, muito, muito feliz com o Oscar, que bom que chegou, torci muito, chorei muito, bebi o espumante na hora que veio. Mas eu acho que esse filme não era pra eles, sabe? Não era assim pros americanos. A gente nunca ia levar a melhor atriz, nunca ia levar melhor filme, porque esse filme não foi feito pra academia estadunidense, né? Ele foi feito pra gente. Então, apesar de ser muito bom que o Oscar veio, fico muito feliz. É um filme que foi feito para nós, brasileiros, assim, lembrarmos da nossa história, do que aconteceu durante a ditadura. E também é uma forma da gente, tipo, olha só, a gente tem capacidade de produzir um cinema que é sério, que é bom, que é reconhecido. Então, mais do que ficar feliz, que alguns votantes internacionais também gostaram, eu fico feliz que o público interno, sabe, vibrou tanto. E gostou tanto, ainda mais esse filme em específico, né, que chegou assim tão longe. E eu acredito que ele ter ganhado esse filme vai ter um impacto direto na indústria, talvez com mais fomentação. Né? A gente viu, eu não sei se você lembra, alguns anos atrás, Cíntia, mas que eu lembro, acho que foi na época 2019, eu acredito, assim, que teve, assim, umas pessoas questionando a Lei Rouanet, sabe? E é uma lei, assim, que diretamente, sabe, fomenta essa produção nacional. Então, depois de todos esses ataques, a gente conseguiu fazer essa obra, né? Então, eu queria, talvez, ver se o interesse popular, talvez, fosse mudar um pouco agora que a gente teve esse aval, que não precisava, mas que bom que tá aqui. Sim. Que veio, né? Deixa eu ver, eu vou tentar explicar com as minhas palavras a Lei Rouanet. Talvez eu me embole, eu já vou, mas talvez... Mas assim, de uma forma geral, né? É uma lei que vai dizer para as empresas que elas vão ter isenções fiscais se elas fizerem um investimento naquilo que se produz como arte. Então, não é o Estado que dispõe desse recurso. O Estado diz, olha, empresas, tem estes atores, essas atrizes, esses projetos, a gente quer fazer o fomento disso e vocês vão nos pagar impostos. Então, se vocês, ao invés de nos pagarem, fizerem o investimento disso que ia chegar aqui, ia de alguma maneira, que disso que ia chegar aqui, de alguma maneira ia ficar parado, né, vamos dizer assim, ou em outros projetos, invista aqui, né? Sim. E como contrapartida a gente vai fazer o abatimento. Então, é muito importante a gente saber das coisas, né? E não ficar dizendo bobagens. Como se o governo tivesse liberado, em qualquer contexto, né? Isso. Criança nenhuma vai ficar sem merenda por causa da Lei Rouanet, gente. Não é assim que funciona, sabe? As crianças podem até ficar sem, mas por outras razões, não pela Lei Rouanet. É muito bom isso, muito bom saber disso. E aí, quais são hoje... Helena, os desafios no cinema
quando a gente pensa, por exemplo, nas novas tecnologias, a inteligência artificial, como é que fica o cinema nisso? Tá péssimo, né? Assim, já faz um tempo que eu não trabalho diretamente com a indústria audiovisual, né? Nos últimos anos eu venho trabalhando apenas na parte acadêmica, e a parte então do AI na academia já tem, assim, já dá muito assunto pra gente, né? Como que as pessoas interagem, como é que as mídias interagem com isso. Mas eu sei que pro cinema em específico, eu li algo por cima de que alguns filmes estavam usando AI para começar a gerar roteiro, o que eu acho. Eu acho um horror. Eu vou falar, eu acho um horror. Eu acho que perde, acho que a humanidade. Eu acho que alguns diálogos a gente só um humano consegue fazer. Eu acho que tem maneiras mais eficientes de usar. Não dá pra negar que ela existe, que ela tá aqui e que a gente tem que usar. Eu acho que a gente tem que usar o ChatGPT, as outras AIs que estão por aí, mas acho que tem uma maneira mais eficiente. Talvez assim pra poupar tempo, mas não um trabalho assim que eu acho que é tão humano. Eu também acho que eu vi algum filme famoso, que eu não vou falar, mas também porque eu não lembro qual que é, mas que usou também a AI para gerar algumas artes, alguns posters dentro do filme. E assim, é o trabalho de alguém que não foi contratado isso, né? Alguém que... O trabalho de alguém é conseguir pensar em como que uma imagem, né, consegue passar a mensagem daquele filme, ou a emoção daquela cena, que eu acho que uma máquina não vai conseguir. Tem uma série ótima, que eu posso fazer propaganda? Claro, com certeza. Fazer propaganda. Gente, assistam Severance. A série é ótima. Eu conheço também uma das pessoas responsáveis que faz a arte por trás da série. Então é a pessoa que faz aqueles desenhinhos que aparecem, que o personagem pega o papel e tem um desenho ali. Conheço a pessoa que faz essa arte bem dentro do filme. E eu vejo ele postando, sabe, tipo, quão interessante foi produzir para essa série que, sabe, que tem tantos detalhes por trás e que às vezes a gente passa corrido, né? Quando a gente vê assim, mas que a pessoa foi lá e pensou, e se você pausar, com certeza, se você prestar atenção naquela arte que aquela pessoa fez, tem ali um easter egg, alguma surpresa, sabe? Então é interessante quando as pessoas, tipo, se dão ao trabalho, né? De ir mais a fundo, porque cinema é isso, e eu acho que é algo que eu só percebi quando eu entrei no curso, o quão intencional todas as escolhas que estão em um filme são. Eu acho que a gente não tem como ter noção disso quando você está do lado de fora, mas, por exemplo, em um filme de longa-metragem, curta-metragem, a gente consegue gravar 2 minutos por dia de qualquer filme. Eu lembro que a gente tentava, tipo, não, hoje a gente vai tentar gravar 4 minutos. Não consegue. Não dá. Porque entre os cortes que realmente vão estar, né, no final do filme, não tem como, porque é uma parte que é tão trabalhosa e é tão minuciosa. Então, cada detalhe que você vê no corte final, aquilo foi pensado. Não foi feito por acaso, sabe? Então, acho que quando você tira essa parte que é tão humana, que é um trabalho assim tão cuidadoso para colocar um AI que não tem noção, sabe, tipo, do que é esse trabalho, a gente perde muito. Você sabe o que você está falando? Eu estou pensando aqui na arte renascentista, quando a arte medieval, né, base e altura, ela passa a sofrer a revolução da perspectiva e como enxergar a profundidade na imagem mudou a forma de pensar. Eu estou pensando em que medida o cinema fez isso, ou faz isso, né? Quer dizer, é igual um bordado, né, Helena? É como juntar fiozinho por fiozinho, detalhe por detalhe, dobra por dobra. Sim. E fazer essa entrega. Mas é exatamente isso. Lá nos primórdios do cinema, quando a gente gravava tudo em filme, né, em película, era isso mesmo, tipo, era rodar uma cena e cortava, e você colava uma película na outra para conseguir fazer um filme completo. Então, eu acho que é literalmente um bordado, né? A parte de edição no cinema, a gente chama ela de montagem, que é a ordem que a gente vai colocar as cenas. Então, de um certo ponto, sim. É um bordado. E ao mesmo tempo, né, assim, ao mesmo tempo, não, né? Quer dizer, esse bordado que gera reflexão, né? Porque
é um movimento. Eu coloco ali e aquilo que eu coloco acessa algo em mim e ali tem um diálogo ali entre estes todos, né? Que vão produzindo. Que demais, Helena. E quais são os projetos futuros? Ai, Cíntia, eu vou para um doutorado. Vai para o doutorado? Não sei onde, não sei quando, mas eu vou. O que te move para o doutorado? Eu entrei no mestrado assim, com uma vontade de pesquisar, porque eu gostei muito de fazer o meu TCC, então eu sentia que eu podia ir mais e mais além. No mestrado eu senti que eu fui, mas que eu sinto que ainda tem uma pesquisa que eu tenho que fazer. Como eu falei antes, eu me interesso muito por psicanálise, então eu queria fazer uma pesquisa assim, mais grandiosa, que eu acho que o doutorado me daria esse fôlego para eu fazer essa pesquisa. Então eu tenho alguns projetos acadêmicos aí, a gente vai ver se vai dar certo agora. Por enquanto eu tô aqui para ficar com a minha madrinha um pouquinho. Helena, o que você gostaria de ter sabido naquele terceiro ano do ensino médio, que hoje você olhando para aquela Helena, o que você contaria para Helena? Acho que eu podia ter tido mais calma. Eu acho que eu estava muito ansiosa, acho que com muito medo. Com medo, assim, de tomar uma decisão, de ter que viver com a minha decisão, sabe? E acho que eu queria ter tido mais paz na hora de escolher. Acho que você falou sobre vocação, né? E eu acho que às vezes a gente tem, assim, algumas habilidades que são inatas, adquiridas, né? Mas também tem que ter a parte do o que te move, né? Eu acho que descobrir o que te move leva mais tempo do que adquirir uma habilidade para alguma área. Tem alguma pergunta que você gostaria de fazer para mim? Sim, acho que eu me formei há 10 anos atrás, né? Você acha que tem alguma diferença agora nas aulas de filosofia de hoje, de quando eu ainda era uma aluna? O que mudou? Em Rino. O que mudou em Rino? Eu acho que mudou. A gente estava conversando sobre isso hoje. Esse foi um dos temas que a gente tratou. Eu penso que hoje existe uma geração, e é claro que é uma generalização. Nino, posso fazer um pouquinho? Tem que ficar calmo, meu amor. Senta você, senta. Pode sentar. Tava tudo ótimo. Senta aqui. Então, eu acho, Helena, que a gente tem hoje alunos que têm mais pressa, querem o entendimento instantâneo e tem uma sensação de que está tudo muito acelerado. Para eles precisa ser... Então, é uma turma são turmas hoje que tem uma sensação de perda de tempo em refletir, em parar, em pensar, né? Isso me assusta um pouco, porque a gente sabe que é um processo e que a gente precisa se dedicar a pensar. Por outro lado, eu acho que eles estão mais abertos, até em função dos influencers e tudo mais, então eles estão muito abertos para receber todo tipo de influência. E isso, obviamente, acaba fazendo com que a gente também consiga adentrar um pouco mais. Mas tem uma diferença, sim, tem uma diferença de uma fragilidade de repertório muito grande. Uma coisa que, nossa, ótimo ter lembrado disso. É muito comum eles dizerem que eles não assistem a filmes. Então eu ouvi dizer isso mesmo. Eles não assistem aos filmes, exatamente por conta desse acelerado, né? De ter que ter tudo poucos minutos. Então sentar-se, assistir, um filme longo, absorver. Assim, E eu fiquei bastante chocada com isso. E eu sou uma pessoa que ama o cinema, falo sempre, faço as conexões e tenho percebido, assim, às vezes eu falo sozinha, sabe? Sem repertório. Eu ia te perguntar isso, tipo, se você pensa ou se você introduz o cinema nas suas aulas, mas acho que você mesmo já me deu o começo dessa resposta. A gente acaba usando os clássicos, mas eu sempre gosto de...
Porque nós pensamos com imagens, né? Uhum. Então, existem muitos filmes que exemplificam um conceito. Então, eu posso explicar no campo do discurso oral, falar, mas às vezes ali tem um ponto-chave, né? Então, assista. Eu lembro que quando eu era aluna, você falou pra gente assistir, acho que foi você recomendou, né? Eu não lembro quais filmes que eram, mas eram filmes assim super novos, e eu acho que eles eram de ação, que eu fiquei tipo, ai, que legal que a professora recomendou esse filme, porque não parecia que ia ser uma coisa assim difícil de ser assistida, né? E depois você trazia em aula de novo e fazia conexão. Eu achava super legal que você conseguia fazer essa conexão com filmes novos, né? Que a gente, quando eu era adolescente, né? a gente tinha interesse em assistir, né? Mas você trazia aquilo pra dentro da sala de aula, né? Mas eu acho que é um negócio que deve ser difícil, né? Achar esses filmes, ver o que essas crianças agora estão assistindo. Eu tenho uma dificuldade, porque é um volume imenso. Então, alguns até sugerem, prof, tem uma série assim, tem um podcast assado, então, eu vejo algumas coisas, mas tem um volume muito grande, né, pra gente dar conta. Acho que antes a gente tinha um caminho um pouco mais delineado e agora tem uma pulverização. O que é bom, mas também cada um acaba caminhando um caminho muito individual, né? Helena, me conta ali, tem uma pessoa do outro lado dessa câmera que está interessada em cinema, que está interessada nesse seu caminho, que quer conversar mais com você. Você deixa pra gente o seu e-mail, o seu contato, a sua rede social, pra gente entrar em contato. Tá aqui embaixo, gente. É isso mesmo, vai aparecer na tela, né, Johnny? Vai aparecer aí o e-mail, o contato da Helena, para que vocês possam trocar figurinhas. Podem entrar em contato. Helena, eu vou dizer que outros como Helena virão contar sobre a sua história no cinema, na televisão. A parte linda de ser professora, entre tantas partes lindas, é essa. A gente é professora de todos aqueles, nas mais diversas profissões, né? Então a gente vai convidar e quem sabe mais pra frente a gente faz uma mesa redonda com todos vocês conversando sobre esse assunto. Helena, obrigada. Imagina, foi um prazer, Cíntia. Chama mais vezes. Com certeza. Adorei isso. Eu também tô vendo como você ficou super tranquila. Você nasceu para as lentes, não é? Tá super confortável. Obrigada. Obrigada, Cíntia. Sucesso.